Irmãos amados, eu recebo com imensa gratidão a Deus, ao pastor Theo, ao Conselho da Igreja Presbiteriana Betânia, a vocês, o convite de, a partir do ano que antecede o aniversário de 500 anos da Reforma Protestante, que se dará no ano que vem, festa no mundo inteiro pela graça divina. Então, recebo o privilégio de, nessa véspera, poder fazer uma exposição da Carta aos Gálatas, que é considerada o grito de guerra dos reformadores. A Reforma Protestante usou extensamente esse texto. Era a carta favorita de Martim Lutero, a ponto dele dizer, essa aqui é a minha Catarina. Então, uma alusão que ele fez à sua querida esposa. Então, nós vamos mergulhar no Evangelho, na doutrina da justificação pela fé. E o teste, desde já eu apresento, para que você e eu saibamos se estarei pregando o Evangelho e sendo fiel ao conteúdo dessa epístola, será o seguinte: se durante a exposição você se sentir tentado a dizer que eu estou pregando o antinomianismo, que eu estou dizendo que nós não devemos nos preocupar mais com o cumprimento de nenhuma passagem das Sagradas Escrituras e que até mesmo somos livres para pecar. Se você se sentir tentado a chegar a uma conclusão como essa, eu creio que eu estarei pregando o Evangelho. Martin Lloyd Jones diz isso. Aliás, a partir de hoje, vocês vão ouvir muito menos eu falar sobre ele, vocês vão ouvir muito mais eu falando sobre Martim Lutero, porque talvez em toda a história do cristianismo, ninguém falou melhor sobre essa epístola do que o grande reformador alemão. E o Martin Lloyd Jones diz a seguinte coisa: sempre que o Evangelho é pregado, ao risco de pessoas interpretarem a pregação como um discurso antinomianista, ou seja, contrário a toda qualquer ideia e concepção de lei. Então, nós vamos mergulhar na graça. E eu não duvido nada, se ao longo dessa exposição você provar dos efeitos psicológicos da exposição das Sagradas Escrituras. Francis Schaeffer está certo quando ele declara no seu livro Verdadeira Espiritualidade: mostra-me um pregador expondo as Sagradas Escrituras numa aldeia qualquer e te mostrarei alguém que estará tratando de problemas psicológicos. E você conhecerá, a partir de hoje, nesses próximos meses, certamente, chegando ao ápice da exposição, no ano que vem, no ano dos 500 anos da Reforma Protestante, você certamente conhecerá o amor de Deus que está em Jesus Cristo. Qual a principal doutrina das Sagradas Escrituras e os seus efeitos práticos para a sua e para a minha vida. Então, eu estou voltando hoje em razão de uma decisão simples que tomei na minha vida, de procurar um oftalmologista e tal, e vi lá o meu grau, e pela primeira vez passei a usar óculos multifocal. E agora, então, eu estou podendo ler a Bíblia no púlpito e voltar, depois de muitos anos, a ler minhas anotações. Agora, nos últimos anos, eu me dediquei tanto ao trabalho expositivo sem anotação, que eu estou com medo de o esboço no papel funcionar como uma espécie de armadura de Saul em Davi. Se eu me sentir amarrado demais, ou se você o perceber, não deixe de falar comigo. Mas o que eu estou me dedicando a fazer é a exposição bíblica de toda a minha vida mais minuciosa. Estou lidando com os melhores comentários bíblicos. Eu posso lhes dizer que é uma exposição que estará estribada no que foi falado sobre essa epístola desde o primeiro século da era cristã. Não se trata, obviamente, de uma pesquisa exaustiva, mas eu estarei lidando com os autores referência nesses 2000 anos de história da fé cristã.
Então, vocês vão conhecer o ponto de vista de pensadores escolásticos, de pensadores da patrística, de pensadores da reforma, e de teólogos, expositores bíblicos contemporâneos, de maneira que acredito que nós vamos ter uma experiência muito rica. Estaremos, portanto, enxergando o evangelho das insondáveis riquezas de Deus em Cristo Jesus, como alguém já disse, sobre os ombros de gigantes. Sobre os ombros desses homens, eu estarei, juntamente com vocês, conhecendo os mistérios do insondável amor de Deus que está em Cristo Jesus. É como alguém já disse, se você copia um único autor, é plágio, mas se você copia vários, é pesquisa. Então, considere uma pesquisa, e alguns desses irmãos do passado, eu espero em Deus, estarão falando através de mim, e quem sabe com um pouquinho de tempero tupiniquim, latino-americano, brasileiro, carioca. Afinal de contas, coisas boas podem vir de Nazaré. Então, vamos lá, capítulo 1 da carta de Paulo aos Gálatas. Nós vamos ver apenas 3 versículos hoje. Capítulo 1 da carta de Paulo aos Gálatas. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo. Portanto, nós estamos falando de um apóstolo que havia sido comissionado por Jesus Cristo, de um homem que havia experimentado a obra de novo nascimento em seu coração. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? É mais do que ressaltar a obviedade do fato de que nós estamos lidando com um texto que saiu da pena de um homem convertido. O que eu estou querendo ressaltar é o fato de que nós estamos aqui lidando com um texto de um homem que chegou num ponto da sua relação com o judaísmo que não sabia o que fazer com sua própria vida. Nós estamos aqui falando de um homem que se desesperou. Um homem que, em razão do seu contato com o Antigo Testamento, com toda a tradição judaica, chegara à conclusão de que Deus é real, que Deus é santo, que o homem é pecador, e quem vive em pecado expõe sua vida ao justo juízo de Deus, e que esse Deus pune alguns pecados em vida para que o temamos, e não pune a todos para que não nos esqueçamos de que haverá um juízo final. A ideia de juízo final e de um homem ter a sua relação com Deus eternamente rompida, levavam este homem, Saulo de Tarso, à loucura. Por isso, a paixão. Por isso, em alguns momentos, as expressões de louvor, de arrebatamento de alma e a raiva que ele expressa ao atacar os que estavam solapando o fundamento da igreja, que é a doutrina da justificação pela fé. Alguém já disse, jocosamente, que a psicanálise é a doença que ela própria se propõe a curar. Nos últimos anos, especialmente esse ano, lendo Lutero, a conclusão que eu cheguei, vê se vocês concordam comigo, é que a Bíblia foi escrita por um determinado tipo de ser humano, gente. A Bíblia foi escrita para os desesperados, para os angustiados. A Bíblia foi escrita para os perturbados. A Bíblia foi escrita para aqueles que tiveram uma noção
da beleza da lei e do fato de que nossa natureza não dá conta da lei, como também da visão da majestade divina. Então, o que nós percebemos é que o cristianismo, ele produz a doença. É fato, gente. Eu só tomei consciência da realidade do pecado depois que botei o pé nessa igreja. Depois que comecei a me familiarizar com os textos das Sagradas Escrituras e passei a experimentar de uma dor de alma que eu, sinceramente, não conhecia antes de me converter. De certa forma, a vida piorou depois de que eu passei a conhecer esse livro. E por quê? Porque ele me esbofeteia, ele me esmaga, ele me tritura, ele me faz cair de joelhos, ele revela o que sou. Mas a doença, vamos assim dizer, que ele causa, é de fundamental importância para que você e eu provemos da cura para uma enfermidade que carregamos e que desconhecemos. Na verdade, o que eu estou querendo lhes dizer é o seguinte, é que a Bíblia nos leva para a lei nos espanca. E com os hematomas produzidos, vamos assim dizer, por esse contato com a lei, nós corremos para a graça, em desespero de alma, para abraçarmos aquele que diz para os angustiados de alma, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Essa é a mensagem do Evangelho. É impossível um quebrantado de coração ser rejeitado por Jesus Cristo. E que todo aquele que volta para a casa do Pai recebe o abraço de Deus. Lutero costumava dizer que é uma doutrina muito fácil de ser comunicada, mas dificílima de ser aplicada na nossa consciência, porque tudo se levanta contra ela. A lei, a nossa consciência, a razão, por isso que Lutero chamava de meretriz, porque para a razão, essa salvação sem obras, sem o trabalho humano, sem o nosso suor, é um completo devaneio, é um absurdo. Não é possível que as coisas sejam tão fáceis assim. Então, nós estamos aqui lidando com um texto. Não daria para essa carta ser escrita, seria impossível, se esse homem não tivesse a constituição emocional que tinha, mais do que isso, o entendimento da grandeza de Deus e das demandas da lei. Então, de certa forma, eu quero lhe dizer o seguinte, se você ainda não foi confrontado pela lei do amor, ainda não se deu conta da sua perdição moral, dificilmente você vai se deliciar com a carta aos Gálatas. Mas se você sabe o que significa ser confrontado por uma tristeza de alma, por não haver correspondido o amor de Deus, se você tem uma ideia do que é temer o seu juízo, você vai entender no contato com essa epístola o que o Senhor Jesus quis dizer quando declarou que Ele é o pão da vida. Que quem tem contato com Ele prova de uma cachoeira de felicidade. Que nele nós temos uma paz que o mundo não pode oferecer. Então, há um mistério aqui. Você vai ter que ter alma para entrar nesse livro. Não basta a compreensão do significado das proposições. Você precisará ter coração
para ver o quanto o remédio proposto pelo apóstolo Paulo nessa passagem é suficiente para as demandas de um coração horrorizado com a ideia de um homem ser julgado por Deus. Então, é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, escrita por alguém egresso do judaísmo. Talvez nenhuma passagem das Sagradas Escrituras nos ajude a entender tanto a ruptura que houve em sua vida em relação ao judaísmo a partir do encontro com Jesus Cristo, quanto o texto que eu trouxe para o púlpito da Igreja Betânia, uns 3 ou 4 domingos atrás. Vamos a ele? Carta de Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Isso aqui é um poema. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar na carne, no esforço humano, no trabalho duro para chamar a atenção da divindade e conquistar o amor de Deus. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, na salvação pelas obras, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, o que era lucro? Que lucro é esse? Castidade, ajudar o pobre, ser bom pai, ser bom marido, boa mulher. Inacreditável, um escândalo. Conhecer a Torá, frequentar a sinagoga, jejuar, orar. O que para mim, eu podia apresentar a Deus como barganha, como obra humana, que me habilita a conquistar pelos meus méritos a salvação, o que para mim era lucro, o que para mim poderia soar como conveniente, fazendo-me me sentir no direito de, diante da presença de Deus, reivindicar os meus direitos, o que para mim era lucro, isto considerei prejuízo. O que ele está dizendo é escandaloso. Ele está dizendo o seguinte: nem cuidar dos pobres, nem perdoar os que me ofenderam, tudo isso eu passei a considerar como prejudicial para a minha vida espiritual. O que ele está dizendo é o seguinte: minha salvação dependia de eu não considerar o meu histórico de serviço ao próximo, e de frequência à sinagoga e templo, e trabalho dedicado à compreensão da Torá, da lei de Moisés. Sim, deveras. Isso aqui é a linguagem de um apaixonado. Sim, deveras, considero tudo como perda, como prejuízo, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Gente, isso aqui é a linguagem de quem encontrou um novo amor. De alguém que encontrou em Cristo Jesus o que não encontrou em Moisés. De alguém que encontrou no Evangelho o que não encontrou na lei. O que ele encontrou no Evangelho? Ternura, paciência, longanimidade, graça, perdão, possibilidade de recomeço. Enquanto que a lei o levava à loucura. Não por ela ser essencialmente perversa, mas pelo fato de nossa natureza não dar conta de algo tão sublime, que pede de nós o que nós não conseguimos praticar com perfeição.
amar a Deus com todo o nosso ser e ao próximo como a nós mesmos. E ele prossegue dizendo: sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Então, observem que claramente houve uma troca. Ele abriu mão da religião do desempenho, da performance, do trabalho duro, a fim de abraçar a religião do trabalho que é feito por um outro. A linguagem de Lutero, meu Deus do céu. Ele diz o seguinte, que uma é a justiça ativa, é aquela que o homem só manifesta quando vive uma vida de perfeita adesão a Deus. A outra é uma justiça passiva. É uma justiça que, muito obrigado, uma justiça que lhe é imputada. Olha a linguagem de Lutero. É uma justiça que você recebe, é comovente, como a chuva que cai do céu. É gratuita. É Deus declarando o pecador justo por causa de Jesus Cristo, como se este jamais tivesse pecado. Por isso que a palavra chama-se Evangelho. É uma notícia maravilhosa. Olha o que ele diz. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual. Por que por amor do qual? Porque nele eu encontrei perdão, nele eu encontrei salvação, nele eu encontrei um Deus a favor de mim, não um Deus contra mim. Nele eu não encontrei Deus no monte pegando fogo, com terremoto, com relâmpago, e todos apavorados. Nele eu encontrei Deus na manjedoura. Eu encontrei Deus mamando no seio de Maria, e eu vi crescer, e ensinar, e ser espancado, e ser posto no madeiro, e morto, sepultado, ressurreto e assunto aos céus. E ele, de uma forma bem politicamente incorreta, talvez uma linguagem considerada para alguns púlpitos completamente inadequada, diz a seguinte coisa: por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio. Vocês estão lembrados que na minha pregação aqui na Igreja Betânia, eu disse que eu me dei a tarefa de ir para os léxicos, de ir para o original. Afinal de contas, qual é o sentido da palavra refúgio? E os léxicos dizem a seguinte coisa, que a interpretação vai de lixo a excremento de animal. O que ele está chamando de excremento de animal? Amor, ajudar o pobre, ser casto, frequentar a igreja, jejuar. Mas sob que ponto de vista? Sob o ponto de vista de você fundamentar a sua salvação nessas obras. Chegar diante de Deus com essa espécie de diálogo: sou digno do teu amor, em razão do fato de ser cumpridor da sua lei. A linguagem do apóstolo Paulo é realmente bombástica. Isso representa você oferecer a alguém uma bandeja cheia de estrume. Não é algo digno da glória de Deus. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé. Aqui que Lutero faz essa diferenciação entre a justiça da lei e a justiça da fé. São mundos completamente diferentes. Uma é a justiça do desempenho, uma é a justiça mediante a qual você olha para os 10 mandamentos e diz: e vou me dedicar ao trabalho de cumpri-los, porque caso contrário, não entrarei no reino dos céus. E a outra é uma justiça que você recebe pela fé. Filha, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? A cena é linda. Ela havia sido talvez uma possível leitura
tirada de dentro do quarto, da cama, e trazida por pastores e padres, teólogos, bispos, para dentro do templo. E eles estão usando Levítico, Moisés. Na lei nos manda que tais mulheres sejam apedrejadas. E aí então se manifesta o Deus da carta aos Gálatas, o Deus de Paulo, o Deus de Lutero, o Deus da Reforma Protestante. Que ele se põe entre a mulher e os padres, entre a mulher e os pastores, entre a mulher e os teólogos, entre a mulher e os bispos, entre a mulher e a lei, entre a mulher e o inferno, entre a mulher e a Bíblia, entre a mulher e o livro de Levítico, entre a mulher e Moisés, entre a mulher e sua própria consciência, e a protege. Esse é o Cristo que a Bíblia proclama por nós, defensor do oprimido, aquele que nos é revelado nas Sagradas Escrituras como que enxuga as lágrimas do quebrantado de coração. Por isso que ele diz na segunda bem-aventurança: bem-aventurados os que choram, porque receberão o abraço do Pai, porque serão consolados. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. Bom, aqui é um pequeno texto autobiográfico que nos ajuda a entender quem é esse homem que escreveu a carta aos Gálatas. Saulo de Tarso, convertido na estrada de Damasco, egresso da religião, da seita mais radical do judaísmo, chamada de farisaísmo. Agora, que maravilha é nós estarmos expostos ao ministério de um pastor convertido. Vocês vão encontrar na linguagem desse homem o que não encontram em nenhum outro lugar. Porque ele não fala apenas acerca daquilo sobre o que ele pensou, ele fala acerca daquilo que ele viu. Por isso o frescor, por isso a autenticidade. É por isso que é interessante o que Jonathan Edwards diz. Como que uma pessoa, meu Deus, que nasceu aí no meio de uma floresta qualquer, que não teve acesso à cultura ocidental, aos clássicos da filosofia grega, da filosofia latina, uma pessoa que não sabe nada sobre arqueologia, sobre antropologia, sobre as pesquisas acerca dos manuscritos os originais das Sagradas Escrituras, como uma pessoa que não conhece história, pode se certificar apenas com a Bíblia, que a Bíblia é a palavra de Deus. E em Religious Affections, ele apresenta o seguinte fato, que o Espírito Santo leva essa pessoa a ter um contato com a beleza do Evangelho. E a beleza do Evangelho é suficiente para convencê-la do fato de que algo tão majestoso só pode ter sido proveniente das mãos de Deus. Eu diria o seguinte: se você já se desesperou, se você já viveu uma experiência próxima dos ouvintes do grande Jonathan Edwards, que nas cercanias da Universidade de Princeton pregou o famoso sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado, contam que as pessoas se seguravam na pilastra, temendo que o chão se abrisse e elas fossem tragadas pelo inferno. Se você já viveu essa agonia de alma, você perceberá que em Gálatas há o único remédio para os dramas de consciência de nós seres humanos. É Gálatas ou inferno. É a mensagem da justificação pela fé ou uma raiva oculta de Deus que você vai carregar no seu coração. E na hora da morte, não haverá outra consolação para a sua vida que não seja essa. Fui batizado, justificado pela graça de Deus mediante a fé. Jesus morreu por mim. E bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa iniquidade, que não considera pecador aquele que pecou,
Como que isso pode acontecer? Somente de uma forma, pela graça de Deus que está em Cristo Jesus. Então, Lutero dizia que essa carta era de valor fundamental para o cristianismo. É o grito de guerra da Reforma Protestante. Essa carta mudou a história da humanidade. E eu não estou falando apenas do que aconteceu antes da queda de Jerusalém, antes do ano 70, quando provavelmente essa epístola foi escrita pelo apóstolo Paulo. Tudo leva a crer, toda erudição caminha na direção de essa carta ter sido escrita antes do ano 70 da era cristã. Mas no século XVI, foi a mensagem dessa carta que destruiu o papado. Porque bastou apresentar a doutrina dessa justiça que é imputada, que cai do céu como a chuva, que as pessoas chegaram à seguinte conclusão: se é assim, não há purgatório. Se é assim, não há sentido pagar penitência. Se é assim, eu não preciso me confessar ao padre. Se é assim, eu não tenho que necessariamente viver nesses horrores de consciência que eu vivo. Se é assim, eu não tenho que me abster de sexo para entrar no reino dos céus. Se é assim, eu não preciso me tornar monge. Então, nós estamos lidando diante do texto que mudou toda a configuração do mundo no século XVI. Foi de posse dessa passagem, desses textos que Zwinglio, Martinho Lutero, Melanchthon, Amsdorff, mais tarde, já que consideramos Calvino como segunda geração de reformadores, foi com base nesse texto que esses homens romperam com o catolicismo. E espalharam essa mensagem que, sem a mínima dúvida, foi um sopro de ar fresco para um mundo que vivia apavorado com a ideia de, apesar de todos os seus esforços, ser lançado no inferno e privado do reino de Deus. Então, é o grito de guerra da reforma. Paulo, nessa passagem, sendo assim, ele escreve para atender uma necessidade da igreja. É uma carta profundamente pastoral. Isso salta aos olhos. O que havia acontecido? O apóstolo Paulo tinha levado a mensagem do Evangelho para essa região do Império Romano. Alguns dizem, inclusive, que esses aqui são aqueles dos quais os alemães, e aí há uma divisão de ponto de vista. Uns dizem que os gálatas, os moradores dessa região, eles são, quer dizer, são os que estão por trás da árvore genealógica dos franceses e dos alemães. Há uma discussão sobre isso. Não é tão importante assim para os nossos estudos, mas o que o texto está dizendo, o que fica claro, é que Paulo escreveu para aquela região que foi evangelizada por ele. O evangelho foi pregado, aquelas pessoas largaram o paganismo e se reuniram, formando uma comunidade cristã. E uma comunidade cristã com uma forte consciência evangélica, com profundo entendimento de que a salvação é pela graça mediante a fé, e não apenas isso. No capítulo 2, o apóstolo Paulo declara que, em razão da mensagem ter sido a mensagem da justificação pela fé, houve operações de milagres, e o Espírito Santo, assim, selando todo aquele trabalho missionário, mostrando que aquela mensagem tinha origem divina. Agora, o que aconteceu? O que aconteceu é o que sempre acontece quando essa doutrina é pregada. Quando essa doutrina é pregada, ou os pregadores sofrem tentativa de morte, de sequestro, história do cristianismo, história da reforma protestante. Peguem o livro dos mártires, de John Foxe, e vocês verão esses homens sendo apedrejados, surrados, queimados. Nós temos aqui nessa noite nós temos aqui um exemplo vivo. Temos aqui 2 irmãos que são filhos de um pregador evangélico que plantou essa igreja, que enquanto pregava, literalmente era apedrejado. Onde quer que esta mensagem seja pregada, Satanás se levanta.
ou com perseguição, mesmo física, guerra, ou ele se levanta tentando levar a igreja para um outro extremo, que é o extremo de, com base nessa doutrina, você se sentir livre para ser muito mal porque Deus é muito bom, ou então fazer com que falsos profetas se miscuam no nosso meio, tentando solapar o fundamento desse artigo de fé, conforme dizia Lutero, mediante o qual uma igreja permanece de pé ou cai. E o que aconteceu é que judaizantes foram parar naquela região. Isso é uma coisa muito impressionante e que é ilustrada na história recente do cristianismo pela relação do liberalismo teológico, dos teólogos liberais com a igreja. É impressionante como que esses homens se encostam na igreja, naquilo que poderíamos chamar de organismo vivo. Eles não se envolvem com nenhum tipo de atividade que possa expor suas vidas. Lutero percebeu isso nos seus dias. Eles procuram um organismo vivo, procuram uma igreja, colam conosco. E na tentativa, portanto, de desviar a igreja do verdadeiro evangelho. O que esses homens fizeram? Eles foram para a Galácia, saíram do inferno, enviados pelo diabo, para chegarem naquela região com a seguinte mensagem: se os gentios não se tornarem judeus, não serão salvos. A salvação é através de Cristo, mas não pensem que vocês vão entrar no reino dos céus sem Moisés. É graça e lei. É salvação pela graça, mas salvação mediante o mérito humano. E essa mensagem, por incrível que pareça, foi crida, foi abraçada por um número significativo de membros daquela região, provavelmente 4 cidades. E o apóstolo Paulo tomou conhecimento daquilo e ficou furioso, porque ele sabia dos efeitos psicológicos e espirituais, até mesmo morais daquela pregação para a vida dos Gálatas. Daí se conclui a seguinte coisa: para o apóstolo Paulo, doutrina é importante. Nós não podemos, em nome do amor, negociar doutrina. Essa carta foi escrita com o propósito de defender a doutrina da justificação pela fé. É o propósito central dessa epístola, defender, repito, a doutrina da justificação pela fé. Paulo, em seguida, apóstolo. Ele fazia parte daquele grupo seleto. A palavra apóstolo era facilmente decodificada pelo judeu. Ela significava mensageiro especial com status especial para pregar. Era alguém que havia sido enviado por um superior para representá-lo, para falar em seu nome. O que significa, portanto, que todos nós cristãos somos apostólicos. Significa que nós acreditamos no que esses homens pregaram. E isso em razão do fato deles haverem sido comissionados pelo próprio Cristo para exercerem esta função, que, entre outras coisas, teve como objetivo fixar, de modo bem firmado, os fundamentos da igreja. Então, aqui nós estamos diante de um apóstolo. E aí fica essa questão. Nós não os temos mais entre nós. Para você ser um apóstolo, você tem que ter visto Jesus Cristo ressurreto, tem que ter sido comissionado pessoalmente por Cristo e ter as credenciais do apostolado, sobre as quais o apóstolo Paulo fala na carta aos Coríntios, que era o poder, a autoridade de operar sinais e maravilhas, cujo objetivo era muito mais do que resolver os problemas humanos, era de botar o selo sobre a pregação, a fim de que, através daqueles sinais, as pessoas se certificassem do fato de que a mensagem procedia do trono da graça de Deus. Então fica essa questão: como que uma igreja pode manter-se apostólica? Não há substituto para a pregação expositiva das Sagradas Escrituras.
Eu diria que esse é o critério número 1 para você escolher que igreja vai frequentar, para onde você vai levar seus filhos, sua família. Pregar expositivamente a palavra de Deus, de maneira que ao sair por essas portas você possa dizer o texto que o pastor levou para o púlpito nessa noite diz isso. E essas são as suas implicações para a minha vida. Doutrina e prática. Em seguida ele diz, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum. Ele estava aqui, portanto, defendendo a sua autoridade apostólica. E é possível uma pessoa fazer isso sem vaidade. Ele estava defendendo sua autoridade apostólica porque os mestres judaizantes, essa interpretação unânime do texto, estavam dizendo que ele havia sido enviado por ele próprio, ou por um grupo que não fazia parte do colégio apostólico, que ele não era um verdadeiro apóstolo, que ele não tivera contato vivo, real, sabe, com Jesus Cristo. Eles tentaram, portanto, desqualificar o apóstolo Paulo. Por isso que eu digo para vocês, fica aqui um conselho, sem querer assumir um ar professoral, mas uma das obras do inferno na vida de uma igreja é desqualificar os verdadeiros ministros do Evangelho. Por isso a recomendação do apóstolo Paulo, não aceite depoimento, não aceite acusação contra ministro que não vem acompanhada por 2 ou mais testemunhas. Em hipótese alguma. Porque uma das obras do inferno é desqualificar esses mensageiros. Quando o inferno não os leva a se desviarem da verdade, deixando de pregar o que talvez até mesmo um dia pregaram, faz com que os adversários do Evangelho se levantem contra os verdadeiros ministros da palavra. E uma coisa impressionante que diz Calvino, chama a nossa atenção o fato de que quando uma calúnia é levantada contra um ministro, logo cedo pessoas revelam uma predisposição em acreditar no que é dito. Olha, eu diria para vocês o seguinte, falar mal dos santos ministros do Evangelho, não estou estimulando ninguém a manter uma relação acrítica com os ministros, mas falar desses mensageiros pode significar para a sua vida você ter que arcar com as consequências de a pregação desses homens não ter mais efeito para a vida daqueles que deixaram de confiar nos verdadeiros ministros de Deus em razão de calúnia que você levantou. E aqui nós estamos vendo o inferno se levantando contra o apóstolo Paulo e o apóstolo Paulo tendo que se defender. É como diz John Stott, apologia pro vita sua. Ele estava se defendendo, não tinha alternativa. Ele diz, portanto, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum. Eu não me enviei e nem faço parte de um grupo qualquer que decidiu me ordenar para o sagrado ministério. Eu vi Jesus Cristo, eu tive contato com os apóstolos, eu fui a Jerusalém, expus para eles o que eu estava pregando. Todos disseram amém para a minha mensagem, e por onde eu tenho passado, Deus tem operado sinais e maravilhas, confirmando a minha pregação. Eu vi Jesus Cristo face a face, e Ele pessoalmente me comissionou na estrada de Damasco. Então, o que essa passagem está nos ensinando é que o inferno sempre se levantará contra as Escrituras. Sempre. E por que o inferno se levanta contra o Evangelho? Olha a resposta de Martinho Lutero. Porque o Evangelho arrebata das mãos do diabo a lei, o pecado e a morte. E ele conclui dizendo, pelos quais o diabo subjugou todo gênero humano ao seu império. A cabeça de ponte do diabo para levar você e eu à loucura, para nos conduzir à
perda da esperança, para fazer até mesmo com que confundamos Deus com o próprio Satanás. A cabeça de ponte, gente, é essa mente que não tem o capacete da salvação. É o homem ou a mulher que não tem a couraça da justiça, é quando a sua vida está vulnerável e ele usa os seus pecados para levá-la à loucura. Quando você crê no Evangelho, você arrebata da mão dele a lei, o inferno, a morte, ele não tem mais como manipulá-lo. Isso leva à loucura. Ele pode trabalhar duro, fazer as suas sugestões infernais, mas você está firmado na rocha que é Jesus Cristo. Você usa o escudo da fé, a espada do Espírito, e o põe em retirada, ou até mesmo concorda com ele e diz: eu não nego nada do que você está falando, e por isso mesmo eu fui levado à conclusão que eu preciso de salvação. E por isso que eu sou de Jesus Cristo, e Ele é o meu Senhor, e eu me abracei a Ele, e não tenho justiça própria, mas somente aquela, pela terceira vez eu digo isso, plagiando Lutero, aquela que cai do céu como uma chuva, e que é recebida pela fé gratuitamente. Não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum. Isso é importante. Eu penso que há um modo muito obsceno do nosso país de nós darmos coordenação para o ministério sagrado. Gente, esse livro nas mãos de um homem não vocacionado é uma navalha nas mãos de uma criança. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que ele havia sido vocacionado, que ele tinha alma e cérebro para expor a verdade. Mas por Jesus Cristo, diz o verso seguinte, e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Portanto, o seu chamado tinha origem divina. Mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Jesus Cristo e Deus Pai. Não separe jamais Jesus Cristo de Deus Pai. Vou falar uma heresia. Jamais fique com a palavra Deus. Nós não damos conta de Deus. Majestoso, eterno, onisciente, justo, que não inocenta o culpado, em nome de Jesus. O Evangelho nos remete para a comunhão com o Pai, não com Deus. Com o Pai que é Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E outra coisa, não tente se relacionar com Deus sem Jesus Cristo. Se relacionar com Deus sem Jesus Cristo é ter um encontro com Satanás. Não queira se relacionar com Deus sem a mediação de Cristo. Você vai encontrar o que está presente hoje em todas as religiões, com exceção daquela que professa a fé no Evangelho. O homem trabalhando duro para conquistar o amor divino. Em todas as religiões, os homens estão indo para os altares que eles próprios construíram com uma oferta nas mãos para aplacar a ira da divindade. Eu não me canso de repetir isso. No Evangelho, o homem comparece, é inacreditável, só pode ter vindo do céu essa mensagem. O homem comparece de mãos vazias e Deus é ofertante. Ele que faz a oferta, para satisfazer a Ele mesmo, a fim de poder oferecer a você e a mim o perdão justo. Como alguém já disse, frase não é minha, na cruz a justiça e o amor se beijaram. Então, não separe Deus de Jesus Cristo, não separe Deus da palavra Pai. E não separe Deus de Jesus Cristo. E outra coisa, procure banir do seu vocabulário, vamos assim dizer, teológico, toda a ideia de que, sabe, fui salvo por causa do amor de Deus, fui salvo por causa da graça de Deus, fui salvo por causa da misericórdia divina. Entendo o que eu estou querendo dizer. É óbvio que você pode usar todas essas frases e mencionar todos esses atributos, mas jamais dissocie graça, misericórdia, longanimidade de Jesus Cristo. Nós não somos salvos pelo amor,
Nós somos salvos por um amor que enviou Jesus Cristo para morrer por nós. Então, não há bênção que recebamos que não tenha como fundamento, o sacrifício de Jesus Cristo. Então, em seguida, ele fala da ressurreição, mas por Jesus Cristo, por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. A notícia estava fresca naqueles dias. A ressurreição é o fundamento da nossa fé e da nossa esperança. O que essa doutrina diz? Todos da nossa raça levaram coça, levaram com aquela manobra do jiu-jitsu. Tem uma manobra do jiu-jitsu que o camarada fica, não sei qual é o nome, mas tem uma lá que o sujeito tem que bater no tatame. Você olha para a história da humanidade, Platão, Aristóteles, meu Deus, todos, Napoleão Grande, Alexandre o Grande, Carlos Magno, meu Deus, Nietzsche, Foucault, Freud, Marx, todos foram devorados pela morte. O que a Bíblia diz é que um da nossa raça a enfrentou e a matou. Esse é o fundamento da nossa fé, porque ao ressuscitar, o Pai dá testemunho de ter aceitado o sacrifício, e esse é o fundamento da nossa esperança, que nós servimos a um Deus que ressuscita os mortos, e nós acreditamos que ressuscitaremos com Ele. Foi o que Martim Lutero disse quando teve que enterrar sua filha. Aliás, mais um lado belo da biografia desse homem. Ele vendo sua filha posta num caixão, e quando foram botar os pregos, ele disse, não precisa, porque ela vai ressuscitar naquele dia, no grande dia, no dia final. Então, a ressurreição é o fundamento da nossa fé e da nossa esperança. É por Jesus Cristo, por Deus Pai, que operou na história, ressuscitando o seu único filho, que pressupõe que ele morreu. E todo esse diálogo está estribado nesses dois fatos históricos. O cristianismo depende da história para se manter de pé. O cristianismo não se trata de uma série de declarações sobre Deus. O cristianismo ele se trata de manifestações do amor de Deus na história, no tempo e no espaço. Ele morreu e ele ressuscitou. Por isso, justificação pela fé pode ser proclamada. E todos os irmãos meus, companheiros, às igrejas da Galácia. Por que ele fala nesses termos? Os comentaristas bíblicos são unânimes em dizer que ele estava aqui tão somente querendo dizer a seguinte coisa: eu não estou só. Eu estou falando em nome de todos os irmãos, companheiros meus, que estão assinando esta epístola, a fim de vocês se certificarem que eu não enlouqueci. Que eu estou pregando o evangelho, o mesmo evangelho que foi pregado por Jesus Cristo, pelos seus apóstolos em Jerusalém. É o mesmo evangelho que eu prego e que é professado por esses irmãos. Todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia. Ele lutava pelo bem-estar da igreja. E lutar pelo bem-estar da igreja é pregar o evangelho. É ajudar a igreja a ter contato com a doutrina da justificação pela fé, especialmente. Lutero declarava ter pregado sobre a epístola. É interessante isso. No seu comentário sobre a carta aos Gálatas, ele diz a seguinte coisa na introdução: eu preguei sobre essa epístola para os perturbados, os aflitos, aos atormentados. Agora, os maometanos, os papistas, os fanáticos, que eles fiquem com a lei. Eu estou pregando para os oprimidos de espírito, para os que estão carentes do perdão divino, que se veem como tais. Eu fico imaginando o que deve ter acontecido, meu Deus, naquelas mensagens em Wittenberg, entre 1525 e 1535. Eram as pessoas se deparando com Deus completamente novo. Ele tirou a igreja daquilo que ele mesmo chamava de cativeiro babilônico, com uma doutrina
que fez com que a igreja, ao conhecê-la, nunca mais fosse a mesma. Graça a vós outros, e aqui eu concluo, nessa última declaração. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ele nunca separa Deus, a palavra Deus, da palavra Pai. Como diz John Stott, em Jesus Cristo nós aprendemos a chamar Deus de Pai. E nunca separa Deus Pai de Jesus Cristo. Porque nós só o vemos como tal por causa da mensagem de Cristo. E Cristo é a encarnação do amor do Pai. Então, o Evangelho inteiro está nesse versículo. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, o Evangelho inteiro está aqui. Graça e paz. O que é a graça? A lei não tem mais acesso à minha consciência. Quando eu me perturbo, quando ela bate em mim, no minuto seguinte eu me lembro de Jesus Cristo, das suas feridas, do seu sangue derramado, das suas promessas. Eu vim para que vocês tenham vida e abundância. Os teus pecados estão perdoados. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Graça, graça. Se eu fosse plagiar aqui o Martin Lloyd Jones, e plagiando, eu diria o seguinte: observem que ele não fala paz e graça. Ele fala graça e paz. Você não pode botar paz antes da graça. Primeiro, você tem um encontro com Deus que sorri para você pela primeira vez na vida. Primeiro, você perde a fobia do sagrado. Você toma consciência do fato que os seus pecados foram imputados a Cristo, que a justiça de Cristo foi imputada a você, que você está livre, é filho de Deus, selado com o Espírito da promessa. E aí, suavidade, serenidade, doçura, certeza, palavras do grande Martin Lloyd Jones, sabe? É como se você está subindo uma montanha, e aí você caiu. Você não precisa voltar para o início da montanha para perfazer todo o caminho. Você pode se levantar de onde você caiu, porque você foi batizado. Você é cristão, você é filho de Deus. O sangue de Jesus, do Cordeiro Santo, purifica de todo pecado. Então, primeiro a graça. Primeiro você deixa de se relacionar com Deus. Primeiro você abre mão de toda a ideia de ter contato com Deus da metafísica. Você para de tentar compreender o que não cabe dentro do espírito humano. Você vai para a manjedoura. E ali você se junta aos magos e tem contato com Deus na manjedoura. Deus na cruz. Deus que é propício a você. Deus perdoador de pecados. E aí então, paz. Os efeitos psicológicos são incalculáveis. Não há mínima dúvida que essa pessoa que prova da graça e da paz, na verdade é o seguinte, desconfie. É mais do que um agnosticismo, que você seja ateu de qualquer conceito de felicidade. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? De qualquer conceito de felicidade que prescinda da palavra graça e da palavra paz. Não há felicidade sem graça e sem paz. Você precisa de um Deus que seja propício a você. De um Deus que diga que o trata com misericórdia, que não leva em consideração os seus pecados. Você precisa de um Deus que cele suas promessas com o sangue de Jesus Cristo. E que diga solenemente para você: filho, ninguém o arrebatará das minhas mãos, nem morte, nem vida, nem coisas do presente, nem do porvir, nem qualquer outra criatura, principados, potestades, o inferno, nada o separará do meu amor que está no meu único filho. Aí, serenidade. Satanás emudecido, o inferno rangendo os dentes, a lei sob os seus pés, sua consciência pacificada.
E aí você vai para os 10 mandamentos, você vai para Moisés, você vai para as bem-aventuranças, você vai para Jesus Cristo, que é o pior de tudo. Imitar Jesus Cristo, mas com um espírito novo. Não para herdar salvação, mas porque você foi salvo e quer transformar a sua vida num poema, no seu dia a dia numa liturgia, ao Deus que por graça o salvou. E aí você é posto diante de um abismo. Você sabe que não tem adultério que possa afastá-lo do amor de Deus. Embriaguez, roubo, furto, os tropeços mais obscenos, como, por exemplo, você ir para a cama com a mulher do melhor general de Israel, e você participar de um conluio para que ele morra na frente da batalha, ou você negar o seu Salvador, ou você com raiva bater na rocha, ou você abandonar o seu melhor amigo no momento da crucificação. Você sabe que nada disso vai afastá-lo do seu amor, mas nem por isso você abusa desse amor, porque seu coração está cativado pela graça. Essa é a verdadeira liberdade. Essa é a verdadeira liberdade. O comportamento deixa de ser compulsivo, neurótico. O Evangelho cria espontaneidade. Você faz não porque teme que o seu Senhor o espanque e o lance fora no final do dia. Você faz porque o amor de Deus o constrange. Isso é como servir a Labão por causa de Raquel, sabe? Embora Deus seja a antítese do capeta chamado Labão, sabe? Você serve Labão por causa de Raquel 14 anos e os vê como poucos por causa do muito que você amava Raquel. Eleve isso à 10ª potência, sei lá, e você terá a ideia de um cristão enamorado, com a lei nas mãos, sem medo dela, mas procurando encarná-la, movido por gratidão a Jesus Cristo. E aí, mais uma vez, então, mencionando Lutero, olha só, olha a bomba atômica, e todo aquele, imagine ele em Wittenberg, e os alemães ali, fala, meu Deus, você imagina, as freiras, os monges, todo mundo caiu fora. Quando a mensagem chegou nos mosteiros, não foram todos, mas grande parte, inclusive Catarina Vambora, que vivia no mosteiro, e que quando entendeu a mensagem foi para os braços de Lutero. E aí então ele diz a seguinte coisa: e todo aquele, olha aí gente, que nas aflições e terrores de consciência não a retém, a justificação pela fé, ou a apreende, não pode manter-se firme. Não queira. Por isso que quando ele morreu dizendo: tu me remiste, ó Deus da verdade. Tu me remiste, ó Deus da verdade. Não queira entrar em diálogo com o diabo sem Jesus Cristo. Ele vai mencionar toda a sua história com a lei aberta diante dos seus olhos. Só Jesus Cristo para silenciar o inferno, a sua consciência, a lei, a religião, os padres, o pastor, e você ficar diante de Deus, que se revelou como Pai através de Jesus Cristo. Aí Lutero diz a seguinte coisa, olha aí, olha a dica. Olha, isso aqui é a batalha espiritual pura. E como vencê-la? Olha o que Lutero diz no seu comentário sobre a carta aos Gálatas. A arte suprema dos cristãos, portanto, é desconhecer a lei, ignorar as obras, e toda justiça ativa, assim como fora do povo de Deus, a sabedoria suprema é conhecer e examinar a lei, as obras e a justiça ativa. Ele está dizendo, portanto, e ele reconhece, é a coisa mais difícil de você fazer na vida. É você desconsiderar as obras da lei, a justiça ativa,
conceito de justiça passiva e justiça ativa. Justiça ativa é fruto da performance do desempenho humano. Justiça passiva é imputada. É a justiça de Cristo que é transferida a mim, que eu recebo pela fé. Gratuita. E o que é a fé? A boca que come o pão. Que come da carne, que bebe do sangue, os olhos que veem a serpente no deserto, e que por isso prova na alma da cura para o veneno de Satanás. Então Lutero pregava ignorar a lei. E o que fazer então com o oprimido? O que fazer quando uma pessoa está oprimida? Agora ele aconselha os cristãos. Como lidar? Aos pastores, como lidar com uma pessoa oprimida, aterrorizada com a lei? Ele diz o seguinte: afaste dos seus olhos a lei e a justiça ativa, e coloque diante dele a justiça passiva por meio do Evangelho. E ele conclui dizendo: é um artigo difícil de você guardar, porque tudo se levanta contra essa doutrina, a começar a sua consciência, sua razão, todo o entorno religioso, sabe? Para onde que nós olhamos, nós vemos os homens tentando comprar o favor divino, inclusive praticando idiotices. E o Evangelho mostra um Deus que envia o seu único Filho como propiciação, como para os nossos pecados, um Deus descomplicado, que perdoa pecados através de um Cristo, veja só, que não veio caçar e condenar os pecadores. A Bíblia diz que ele veio buscar e salvar o perdido. Esse foi meu texto, lá na igreja, falando sobre a conversão de Zaqueu. Jesus não menciona o inferno, simplesmente a presença dele na casa do publicano. Do lado de fora, o povo rilhando os dentes, dizendo: se ele fora profeta, ele haveria de saber que estava na casa de um corrupto, pego na lava-jato. E aí então, quando Zaqueu olha para aquele amor, do lado de fora a religião querendo sua morte, o Filho de Deus na sua casa, quando ele olha para aquele ato de condescendência, de doçura, de misericórdia, a presença de Cristo, visão de Cristo, da doçura de Cristo. Senhor, resolvo dar metade dos meus bens para os pobres. Finalmente entendi que a mim me cabe relativizar esse ídolo na minha vida, porque nada é mais doce do que a tua companhia. E eu ouvi dizer que o Senhor ama os pobres, então eu dou metade dos meus bens para eles. E eu quero levar esse arrependimento, fruto do contato com o teu amor, às últimas consequências. Se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, Senhor, que eu restitua 4 vezes mais. É mais do que levantar as mãos numa campanha evangelística. E não é à toa que o Salvador disse: hoje houve salvação nesta casa. Isso é filho de Abraão. Porque o Filho do homem, é interessante, veio buscar e salvar o perdido. Sabe o que o diabo faz com Jesus Cristo? Ele o transforma num filho do homem que veio caçar e matar o perdido. O que levou Lutero a dizer: esse Cristo é um Cristo pro nobis, é um Cristo por nós, a favor de nós. Por isso que quando ele nasceu, houve festa em Israel. Por isso que houve celebração, porque sua vinda não representou a vinda de um segundo Moisés, mas do Filho de Deus, do Cordeiro Santo, que tira o pecado do mundo. Que Deus abençoe, gente. Que você possa estar hoje aí dizendo: Senhor, a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi ter conhecido Jesus Cristo. Bendito o dia que esse Evangelho me foi apresentado. Porque devido à minha constituição, eu não consigo deixar de acreditar em Ti, na Tua santidade, na retidão da Tua lei. E no contato comigo mesmo, Senhor, eu sei que eu não valho nada.
Te agradeço, Senhor, por essa mensagem que me fez aceitar a aceitação de voltar para a casa do Pai sem passar pela senzala, de participar da festa como se nada tivesse acontecido. Deixe agora o Espírito Santo aplicar o absurdo da mensagem na sua vida. É claro que sua razão está se levantando. Sua razão está dizendo, não é possível. Não, não é possível. Eu posso mostrar vários textos das Sagradas Escrituras que dizem o contrário. Não confunda o Cristo a quem você deve imitar por gratidão com o Cristo Salvador, a quem você deve receber como teu Redentor. Pai Santo, nós estamos começando hoje uma longa jornada, que sabemos como está começando, mas não sabemos como vai terminar. Porque, Senhor, será que durante esses próximos meses nós não seremos batizados com o Espírito Santo, Senhor? Que não vai acontecer conosco o que aconteceu na casa de Cornélio, o Espírito Santo caindo e testificando, Senhor, o nosso espírito que nós somos do nosso amado e que o nosso amado é nosso. Abra nosso entendimento para a compreensão do Evangelho. Não permita que sejamos traídos pela nossa razão, que a razão vai se levantar e vai dizer: que bem-aventurado é aquele que cumpre a lei do Senhor e que por ela será salvo. Senhor amado, como se o fato do Senhor nos pedir obediência fosse a garantia de que nossa natureza dá conta de um padrão tão santo quanto esse. Por isso nós preferimos Jesus Cristo. Te agradecemos por esse caminho de redenção. Senhor, que a partir de hoje o nome de Jesus Cristo seja doce nos nossos lábios. Senhor, que Jesus seja o objeto da nossa poesia, da nossa música, do nosso louvor. Nós te agradecemos pela graça que nos alcançou, que abriu o nosso entendimento, que nos guardou da morte, nos preservando para esta redenção. E, ó Deus amado, pedimos a Ti os efeitos da compreensão da graça, sendo o principal deles, Senhor, a paz que excede todo entendimento. Ó Deus, a liberdade final, Senhor, de olharmos para a lei sem terror, de identificarmos no Criador do universo a presença do nosso Pai, que prova o seu amor para conosco pelo fato de Jesus Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós pedimos a Ti, sendo assim, Senhor, no espírito da carta aos Gálatas, que a Betânia seja uma âncora do Evangelho no Brasil, Senhor. Senhor, que aqui a justificação pela fé seja pregada, e que, ó Deus, por causa do sangue de Jesus Cristo, da Tua graça, que Tu honres esta mesma pregação, trazendo os eleitos, os quebrantados de coração, Senhor, operando sinais e maravilhas, derramando o Teu Espírito Santo sobre essa igreja querida, Senhor. Ó Deus, que esta igreja, mais do que nunca, tenha como fundamento, mais do que toda a sua história, Senhor, a justificação pela fé, a salvação pela graça, Senhor. Senhor amado, esse contato com Deus, o Pai, através do seu único Filho. Ó Deus querido, se entrou alguém aqui nessa noite que não teve ainda um encontro com Jesus, que essa exposição bíblica, Senhor, seja usada com eficácia pelo seu Espírito, para transformar esta noite em noite de redenção para a vida deste que foi trazido para este lugar, Senhor, por causa do Teu amor, do Teu interesse pela sua vida, porque Tu és Deus que através do Teu único Filho busca o perdido para salvá-lo.
Unja-nos, Senhor, que nos próximos domingos nós possamos ir de compreensão em compreensão do Evangelho, até o ponto de desfalecermos de amor, de sermos tomados pela mais profunda gratidão, de termos encontrado um Salvador que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. E é no nome dele que oramos, com perdão dos nossos pecados. Amém.